Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta aula vamos apresentar uma outra forma de utilizar a função somar produto, já num nível mais avançado. Então, se você não viu ainda, procure aqui na nossa playlist o primeiro vídeo da série, onde estamos mostrando como utilizar essa função em diversos cenários. Nesta primeira tabela, encontramos este relatório semanal, tá? Com registros a cada 7 dias. E os registros de vendas, tá? Onde encontramos registros do primeiro semestre. Então nós vamos de janeiro até junho. O objetivo aqui é, nesta tabela do lado, fazer um total baseado no mês. Tá? Então aqui nesse espaço ele vai totalizar as vendas do mês de janeiro, nesta linha de baixo as vendas do mês de fevereiro. Então o objetivo aqui é, em um único cálculo, efetuar essa separação dos meses e fazer o somatório da quantidade vendida. É claro que de maneira natural aqui no Excel, para você efetuar esta manobra, você precisaria ter uma estrutura adicional para fazer cálculos complementares. Agora, utilizando a função somar produto, você consegue em uma única célula efetuar todas essas combinações necessárias, tá? Então vamos nessa, pegue a sua planilha e vá acompanhando junto comigo esta demonstração. Vamos ajustar aqui o nível de zoom para uma melhor visualização e vamos acionar, então começamos acionando a função somar produto. Ela já está logo aqui, pressionamos Tab. E na sequência devemos indicar o que queremos extrair desta primeira coluna aqui com os registros. Nesta primeira coluna nós temos o dia, o mês e o ano. Nós vamos usar como referência o mês desta data. Então nesse caso vamos acionar a função mês. Em seguida devemos selecionar toda esta coluna e como vamos arrastar estes dados para as linhas seguintes, esta coluna que nós indicamos aqui, ela deve ser congelada, ela deve ser travada para que ela não desça junto. E aí a gente vai perder a referência. Nesse caso, vamos pressionar a tecla F4 para fazer o congelamento e vamos fechar o parêntese desta função. Fechamos o parêntese. E agora vem pergunta, o que vai ser extraído desta coluna? Neste caso, nós temos as datas e a data é composta de dia, mês e ano. O que nós vamos usar como referência é o mês. Então vamos colocar aqui, depois que nós fechamos o parêntese, colocamos igual, acionamos agora novamente a função mês, só que vai ser o mês desta coluna aqui. Então acionamos aqui a função mês, que vai procurar o mês que está nesta coluna daqui. Fechamos o parêntese desta função, que é a função mês, e vamos fechar o parêntese da segunda função mês que foi aberta anteriormente. Nesta estrutura, o Excel já sabe que desta coluna ele vai procurar o mês que se encontra nesta outra tabela daqui. Para finalizar, a gente precisa apontar para ele quais são os valores que serão somados. Então a gente vai utilizar o símbolo de asterisco. Neste caso, não vai haver nenhuma multiplicação. Em matrizes, o asterisco indica que existe uma coluna que vai interagir com outra coluna. Então este asterisco indica isso, uma interação entre matrizes. E nesse nosso caso aqui vamos apontar que a matriz de retorno são esses valores que se encontram nesta coluna de total de vendas. Então para isso abrimos o parêntese e selecionamos os valores que se encontram nesta coluna. Então são esses valores que serão somados. Vamos selecionar até o final e utilizando o mesmo conceito anterior, como nós vamos arrastar para baixo, os valores desta coluna também devem ser congelados, eles devem ser fixos, porque senão eles vão descer e nós vamos perder a referência. Para isso, pressione a tecla F4. Podemos fechar o parêntese desta primeira matriz e o parêntese da função somar produto. E está lá, o resultado deste primeiro mês, o total deste primeiro mês de janeiro é 175. Como aqui ele está classificado pela ordem alfabética, se a gente efetuar aqui separadamente, manualmente, o cálculo de soma, só para a gente poder tirar aqui a prova, vou acionar aqui a função soma e eu vou somar os valores somente do mês de janeiro. Eles estão todos agrupados neste intervalo. Vou pressionar Enter e veja que o resultado está correto, tá? E é claro que a vantagem do somar produto, para eu não ter que efetuar este mesmo cálculo simultaneamente para todos os outros meses, agora basta eu arrastar para baixo que ele vai trazer para mim o resultado de toda a estrutura automaticamente. Tá aí
um conceito avançado, um pouco diferente, e é claro que é interessante que você se acostume com esse tipo de raciocínio lógico, tá? Esse domínio vem com prática, então repita essa manobra algumas vezes até que ela fique familiar nas suas operações. E é claro que aqui na sequência temos mais vídeos mostrando outras formas de utilizar a função somar produto, que ela é muito interessante e pode ser muito útil nas suas planilhas. Então te encontro na próxima aula, obrigado pela atenção e até lá!